Tout le monde. Aleluia. Jesus purifica o templo. Estás a ver aquele templo que Jesus limpou? Hoje é a igreja. Estás a ver aquela atitude de Jesus expulsar os que vendiam no templo? Hoje é a restauração da igreja. Estás a ver aquele altar que Elias levantou no Monte Carmelo? Hoje é a adoração, o altar de Deus levantado na terra. Ontem foi material e hoje espiritual. Ontem a adoração foi na carne, física. E hoje no espírito e em verdade. Quando Elias subiu no Monte Carmelo, antes de começar o sacrifício, diz a Bíblia que ele teria reparado o altar do Senhor. O altar do Senhor, que estava caído. A adoração do Senhor. Ou então, nos nossos dias, a adoração verdadeira que se perdeu no caminho. Aquele altar era antigo, só que já estava caído. E Elias reparou o altar que estava derribado. Levantou o altar. E eu vim também levantar o altar de Deus. Eu também sou um sacerdote na casa do Senhor. Eu vim levantar o altar de Deus na terra. É incrível. Eu vim limpar a casa de Deus. Já vos falei, né? Foi chamado como o apóstolo da igreja da salvação de todas as igrejas. Igrejas. Salvação de todas as igrejas significa purificação da igreja, não das igrejas, da igreja. Altar levantado, reparado e levantado, restauração da adoração. Pois a verdadeira adoração se perdeu no tempo. E os comerciantes ainda existem também. Os negociantes, os ambulantes, ainda os temos hoje. E eu vim lançar fora todos esses aí, para que se estabeleça a verdadeira adoração, o verdadeiro culto divino, sem mácula. É incrível. Deus habita num santo lugar. Deus habita no sublime e santo lugar. Por isso a necessidade da purificação da igreja do Deus vivo, dos vasos, como está escrito a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, que os próprios vasos celestiais importavam que fossem santificados também por sacrifício de Jesus Cristo. Agora não são vasos celestiais, os vasos terrenos. Paulo disse que todo aquele que se santificar dessas coisas vai
transformaram, se tornaram um vaso idôneo para o uso do seu Senhor. Não somente idôneo, também de honra, né? O que era vaso da desonra se tornará de honra, e quando você se tornar vaso de honra, também se tornarás um vaso idôneo. É muito forte, né? Para o uso do teu Senhor. Eu falei, quando estava no monte, eu disse que vai haver muitos escândalos na igreja. Eu disse que o Senhor vai desmascarar todos aqueles que vocês têm acreditado como homens de Deus. Eu disse que o Senhor vai revelar as impiedades dos vossos líderes. Eu disse que vocês vão saber quem são eles. Eu disse que o Senhor vai lhes envergonhar. E é isso que a paz está a fazer. A paz está a limpar a era. E a palha vai ser queimada. E com fogo que jamais se apagará. E os trigos serão ajuntados nos celeiros. Aleluia. E o altar do Senhor que foi derribado será levantado. Onde estava o altar do Senhor? Na Roma. A Roma foi a capital da igreja de Jesus Cristo. Por causa da deportação, então todos os judeus teriam sido levados para Roma, mas Paulo já teria levantado lá uma igreja. Ouviu? Por que Paulo foi na Roma, né? Preparar os irmãos que teriam sido deportados. Antes mesmo da deportação, já teria se tornado um grande centro evangélico. Então, lá estava o altar, não físico, espiritual, estou a falar a sede, capital do reino de Deus. Até Pedro esteve lá. E a partir dali se tomavam as decisões em todas as nações onde a igreja teria chegado. Cada está onde esse altar foi transformado em altar de Baal. No caso do altar no Monte Carmelo, que teria sido esquecido no tempo, já ninguém ia lá para sacrificar, pois o altar estava caído. Mas aí houve uma inversão. Transtornaram o altar de Deus em altar do diabo. O que era de Deus virou de Baal. Não que em Israel não aconteceu assim. Só fiz o paralelo do Carmelo. Mas os profetas de Baal teriam tomado o controle de tudo que era de Deus em Israel. Por isso, estamos a viver os mesmos dias. E eu estou aqui para levantar o altar do Senhor que foi destruído. Estou aqui para levantar a verdadeira adoração. Oh, meu prazer é te louvar, meu prazer está nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Veja só o que Jesus fala. Tirai daqui estes, não façais a casa do meu pai como cove de ladrões e salteadores. E ainda Jesus foi mais longe. Está escrito que ela seria chamada em todas as nações como casa de oração. Mas vocês a fizeram cove de ladrões e salteadores. É isso que a igreja se transformou. É isso que a igreja de Jesus Cristo se tornou. Cove de ladrões
e salteadores. Aleluia. E Jesus tomou uma vara, expulsou os comerciantes. É assim que eu vou fazer. Eu vou expulsar os comerciantes todos. Ah, eu vou derribar as mesas dos cambiadores ou cambistas. Eu vou lançar fora os bois e as ovelhas. Hoje se vive essa prática. Sabe o que significa isso? Negócios na casa de Deus. E a casa de Deus tornou uma empresa, um negócio, um comércio. Os pecadores se movimentam dentro dela. E a casa do Senhor se tornou cove de ladrões e salteadores. Tudo se vende. Vende-se a palavra, vende-se a adoração, vende-se tudo. Os milagres, tudo as bênçãos, tudo se vende. Este é o diabo Satanás, que transtornou a casa de Deus em cove de ladrões. E porventura o Senhor poderia deixar sua casa ser profanada? Porventura o Senhor poderia deixar continuar assim que o seu nome fosse profanado e blasfemado entre os gentios? Por causa de vocês, meu nome é blasfemado entre os gentios. E hoje já não gentios, mas entre os mundanos de fora. Por isso, João Batista clamava no deserto: o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não der frutos vai ser cortada para ser lançada no fogo. E ele está com a pá na sua mão para limpar a sua era e para juntar os trigos e queimar a palha com fogo que jamais se apagará. O Senhor é santo e a sua casa também é santa. Se a raiz é santa, também a árvore e os seus ramos são santos. Se a cabeça é santa, o corpo também é santo. Pois está escrito: sede santos como é santo o Senhor, vosso Deus. Sem a santidade, ninguém vai poder ver Deus. Ó vós que levais os vasos do Senhor, santifiquem-se, santo separado do mundo, para viver a pureza do Evangelho. Separado do mundo para viver a vontade do Pai. Santo, aquele que crucificou a sua vontade, para viver a vontade do homem da cruz. Santo é aquele que anda em santidade, no temor de Deus. É o que ama a Deus, que guarda a palavra de Deus. Esse é o santo. Aleluia. Sabe o que é viver a santidade na terra? Que coisa linda, fã. Hum? Oh, um homem santo na terra é um homem feliz. Um homem santo é um homem alegre. Sua alegria não é por causa das coisas. Sua paz não é por causa de nada. Pois é a paz do Espírito que excede todo entendimento. Diferente da paz que o mundo dá. Santidade é ser como um pano branco, linho fino, branquinho, sem nódoas, sem impureza, sem mácula. E a santidade atrai a presença de Deus. Oh, aleluia! Assim como o sacrifício atrai o fogo, a pureza atrai a glória. Oh, aleluia! Apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício santo e agradável, perfeito e agradável a Deus. Corpos santificados, sacrifícios puros. Sacrifício puro chama fogo.
Elias chamou fogo, pois havia um sacrifício puro no altar. Aleluia. E Deus respondeu com fogo para queimar o sacrifício. Sem fogo a carne não presta. É preciso ter o fogo. Mas não basta ter o fogo. Tem que ter também a fumaça. Né? E onde tem fogo, tem fumaça. Mas é possível que haja fumaça sem fogo. Falsa fumaça. Nevoeiro. A verdadeira fumaça é resultado do fogo. E o fogo no altar não pode apagar. E a candeia também não se pode apagar. E também, todos os dias tem que se fazer a adoração no altar de Deus. O incenso tem que ser queimado todos os dias. Todos os dias temos que adorar a Deus. Então, todos os dias temos que sacrificar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. Estão a entender? Para manter as candeias acesas. Ou precisamos colocar o azeite nas nossas botijas para que as nossas candeias não se apaguem. E todos os dias os sacerdotes entravam para mudar o azeite, para reparar, para colocar o azeite, para colocar as coisas em ordem. E todos os dias o sacerdote entrava no altar, glória a Jesus Cristo de ouro, para queimar o incenso odorante. Todos os dias. E todos os dias o fogo estava aceso no altar lá de fora. E todos os dias, aleluia, o sacerdote tinha que colocar o chamado sacrifício contínuo. Sacrifício contínuo, viu? Veja só, por exemplo, aleluia, o retrato do templo, que é o homem. Olha o sacrifício contínuo. E era chamado sacrifício da manhã e da tarde. Sacrifício da manhã e da tarde. Da manhã tem que se sacrificar no altar de Deus e à tarde também tem que se sacrificar todos os dias. É trabalho grande, né? É trabalho grande. Por isso tinha um rio de sangue que saía do templo em direção ao Cedro, Rio Cedro. É incrível. Como se fosse rio seco, né? O rio seco. Ai do que da Viana. Mas aquele não era seco. O sangue chorava todos os dias. Para além dos sacrifícios contínuos, tinha outros sacrifícios. Todos os dias. E todos os dias também tinha que se entrar no santuário para queimar o incenso. E todas as noites tinha que se acender a candeia, ou então o castiçal, para iluminar o santuário. Só no Santo dos Santos é que não se entrava todos os dias, senão só uma vez por ano. Ah, mas hoje, nós agora entramos no Santo dos Santos todos os dias, porque o véu se rasgou. O obstáculo que impedia Deus se relacionar com os humanos e os humanos com Deus foi cortado, foi rasgado, foi removido. E assim, com ousadia, como disse Paulo, tu podes entrar no Santo dos Santos para adorar o Rei da Glória, para se prostrar com as mãos puras, sem contenda, para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, os céus e a terra proclamam a tua glória, hosana nas alturas, bendito é aquele que veio em nome do Senhor e o Filho de Davi, para dizer: Aleluia, Maranata, ó, vem, Senhor Jesus, para dizer glórias nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os humanos. Todos os dias podemos, aleluia, nos achegar diante do trono da majestade, do trono da graça. Oh, como Arão esperava 360 dias e 59 dias. Arão esperava 359 dias para poder entrar naquele lugar onde ele experimentava a verdadeira paz, a paz que não tem palavras para ser expressada. Como disse Paulo, que excede todo entendimento. O Pai inefável. Aleluia. Agora veja que vocês são privilegiados. Outros não entravam naquele lugar. E o que entrava, entrava uma vez por ano.
Mas vocês agora todos sois sacerdotes. Toda a nação é sacerdotal. Estou a falar nação e igreja. A igreja dos sacerdotes. Sacerdotes e reis comprados para o vosso Senhor. Aleluia. E agora com sangue. Assim também Arão entrava com sangue naquele lugar. Não poderia entrar sem sangue. Tinha que entrar com sangue. Vocês também entram com sangue. Arão entrava com sangue de animal. Onde anda a Verônica, pá? Filma a Verônica aí, Rafael. Anda onde a Verônica, Rafael? Com sangue. Não com sangue dos bezerros. Com sangue do Cordeiro de Deus. E com sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sonde ya kameme. Fi meme meme fi nzambi. Fi akatulanga masumu manza. Utufila nkenda mfumo. Mfumo. Ouviu? E Paulo disse, sem sangue é impossível trilhar o caminho do santuário. Sim, tem que usar, mas com sangue. Pois o novo caminho se abriu, o caminho do santuário. Mas são homens santos que podem experimentar esses benefícios todos. Esse prazer de estar na presença do Senhor, essa alegria, não tem palavras para expressarem. Todos os dias das nossas vidas. É incrível. O mundo não pode entender isso. O mundo não pode compreender isso. Mas saibam disso, que eu vim restaurar isso tudo que se perdeu na terra. Vim levantar a adoração verdadeira. Vim levantar os verdadeiros adoradores. Glória a Deus, como disse Sofanias, os adoradores da além dos rios da Etiópia, os chamados zelosos adoradores, um povo zeloso e de boas obras, a igreja do Deus vivo. Ah? Aleluia! Glória a Deus! Não haveria avivamento se primeiro não se reparasse o altar. Não haveria avivamento se não houvesse um sacrifício no altar. Pois o avivamento é fogo e glória. Ou então fogo e fumaça. Poder e glória. Ok? Ainda bem que nós reparamos o altar de Deus que estava derribado. Ainda bem que o animal foi colocado no altar e o fogo caiu sobre o animal. O animal foi consumido pelo fogo. Aleluia! E a carne sem fogo não presta. Essa é a mortificação. Glória a Jesus Cristo. Não haveria avivamento sem a mortificação do animal. Não haveria vida sem que o animal morresse. Glória a Deus. Ah? A vida do animal que está no sangue. Sim, é preciso que esse sangue, essa vida, subisse no altar para ser consumida com fogo do altar. E o fogo consumiu a vida terrena. E a fumaça encheu toda a casa. Assim como nos dias que Salomão consagrou a casa do Senhor. Não somente caiu o fogo do céu no altar, e também a fumaça, a glória de Deus encheu toda a casa. E os sacerdotes não poderiam se aproximar, senão longe e prostrados. Assim como nos dias que Moisés subiu no monte Sinai e o monte fumegava, pois uma coluna de fogo cobriu a montanha e uma nuvem foi alçada e o monte tremia. E no meio daquela nuvem, uma voz saía e falava com Moisés: Moisés, manda o povo para que se afaste, não toque no monte.
qualquer um que tocar no monte, até animal vai morrer. Poupa eles. E Moisés desceu. E Deus disse, vá, depois volta a subir, senão todos vão morrer. E Moisés disse, afastem-se, até o animal se tocar na montanha vai morrer. E aquele povo fugiu, por quanto grande é a visão que Moisés teve. Que no livro de Hebreu descreve isso, Moisés. Terrível foi a visão. E Moisés gritou, estou tremendo. Aleluia. Até o animal que tocasse na montanha poderá ser apedrejado. E assim o povo se afastou. E Deus falou com Moisés. E Deus gostou da atitude do povo. E Deus disse, se esse povo pudesse me temer, ainda faria coisas maiores do que eu já tenho feito. Glória a Deus, aleluia. E o povo gritou, fala tu com eles. Nós não. E depois você vem nos falar. Ouviram? Agora vós sois privilegiados, pá. Deus fala diretamente com vocês. A eles não falou diretamente com eles. Sabe? Olha só, olha a curva. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo, porquanto eles não poderiam suportar aquele que lhes falava. Mas agora vocês, ele fala diretamente com vocês. É incrível, né? Como está escrito aos antigos, ele falou através dos profetas. E hoje ele fala através do Filho. E o Filho é esse Deus. Aleluia. Esse Deus que cresceu no Monte Sinai. É este que falava com Moisés. É esse que incendiou a montanha. Agora que fala com vocês. Que privilégio. Por isso, João expressou essa gratidão. E ele disse: nós tocamos nas palavras da vida eterna. Aleluia. Tocamos nas palavras da vida eterna. Nós vimos, aleluia. Os nossos olhos contemplaram a salvação, a redenção de Israel. Por isso, quando Felipe viu seu amigo, aleluia, Natanael, ele disse assim: achamos aquele que os profetas, Moisés e os profetas falaram, Jesus, filho de José. E ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele disse: vem e vê. E foi e viu. E ele disse: Senhor, meu Deus. E eu disse: sim, porque eu te falei que coisas maior do que essa, ainda você vai ver. Pois daqui em diante vocês vão ver os céus abertos e os anjos a descerem e a subirem sobre a cabeça do Filho do Homem. Por quando só te falei que te vi debaixo da figueira, crês? Tem mais ainda para te mostrar, ó rapaz. Aleluia. Nós vimos aquele que Moisés e os profetas falaram. Oh, agora o Jesus o ressurreto, eles ficam e eles disseram: nós tocamos nas palavras da vida eterna. Nós estivemos com ele. Nós experimentamos a glória, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ouviu? Vimos sua glória. E a sua glória era como a glória do próprio Pai, do Filho do Pai, o Filho do seu amor. Ei, que geração bem-aventurada. Isso aqui é a geração mais incrédula, a geração mais perversa, a geração mais rebelde, a geração tudo mais preguiçosa, geração mais contaminada. A geração que os antigos desejaram, glória a Jesus, pertencer. Pois reis, sacerdotes e outros justos desejaram ver e ouvir o que a geração de Emanuel viram ou estão a ver e ouvir. Vós ainda estáis na geração de Emanuel. Jesus disse, eles desejaram, mas não viram e não viram. Então vós sois bem-aventurados, mas essa bem-aventurança não é bem-aventurança ou bem-aventurada. Bem-aventurança é assim que se diz, não é aproveitada por essa geração. Essa geração desprezaram. Eles são semelhantes aos israelitas que desprezaram as águas cristalinas e amaram, ou então foram atrás das cisternas rotas. Hum? Mas aqueles que experimentaram, aleluia, glória a Jesus Cristo, todos os dias das suas vidas, foram gratos. Nós tocamos nas palavras da vida eterna. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No Monte Santo, vimos, aleluia, essa glória. Tocamos essa palavra, a palavra da vida eterna.
E vocês? E vós? Como é que é? Hum? Como é que é? Fale-me ainda, ó geração, subgeração de Elias. Eu chamo de subgeração, subdispensação, aliás. Hã? Ó subdispensação. E vós? Não tendes o mesmo privilégio? Ainda bem que vós crestes na nossa pregação. Então permanecem. Aleluia. Pois o céu é melhor que a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe? Entrou um pecador aí, um menino, até não lhe chamo de pecador, claro, mas é um ignorante, que eu estava a ministrar a cura, e ele disse assim, nem falas o nome de Jesus? E o rapaz brasileiro lhe respondeu, tu deverias fazer outra pergunta. Deverias perguntar como você fala e as curas estão a acontecer. Sim, deveria se espantar como um homem fala, recebe a cura sem usar o nome de Jesus e as curas estão a acontecer. É assim que eles enganaram. E por isso falam o nome de Jesus milhões de vezes e não acontece nada. Eles pensaram que o nome de Jesus tem poder por si mesmo sem que você conheça Jesus. Se o nome de Jesus pudesse se manifestar com poder a todo mundo, se manifestaria até os bruxos poderão ser libertos ao falar o nome de Jesus. É isso que vos enganaram. Olha, o bruxo não pode falar o nome nunca. Os bruxos não falam o nome de Jesus. Vos enganaram assim. E eles falavam o nome de Jesus, e aí depois você dizia, não, ele não é bruxo, porque ele está falando o nome de Jesus. É? Se até os demônios falaram que conheciam quem era Jesus, tu és Jesus, o Filho de Deus, o Cristo. Ok? Eles vos enganaram. Eles vos enganaram. Não, os bruxos não podem, porque quem fez pacto não pode falar o nome de Jesus, senão o pacto vai ser quebrado. E eles chegavam até nas tribunas e falavam Jesus. E você dizia, não, ele não tem pacto, fala o nome de Jesus. Ignorantes. O rapaz está me pedindo por que que eu não estava falando o nome de Jesus ao curar. E o rapaz lhe falou: tu deverias fazer pergunta por que que você fala uma palavra e as curas estão a acontecer. Deverias se espantar com isso. Óbvio? Grande revelação. Sim, não é falar o nome de Jesus somente, é viver Jesus para depois invocar Jesus. Você pode falar milhões de vezes Jesus e Jesus não responder. Elias, aleluia, recebeu a resposta do seu clamor porque tudo que ele falou era verdade. Ouviu? E Elias disse assim: responda-me, responda, meu Deus, mostra-te hoje a Israel que tu és Deus e que eu sou teu servo e que tu me enviaste a fazer essas coisas, viu? És Deus, eu sou teu servo, e me enviaste a fazer essas coisas. E Deus confirmou que ele era Deus e que Elias era servo dele e que ele lhe mandou a fazer aquelas coisas. Apresenta-te, Acabe, e eu vou dar chuva. E Deus respondeu com fogo. Por isso a viúva disse: agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Mas estes aqui, o nome de Jesus na boca deles é mentira porquanto eles não amam a Jesus. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando. Este é o verdadeiro evangelho que eu venho vos trazer, é amar a Jesus acima de tudo. Vocês ouviram que eu preguei no domingo? Sim, os dois primeiros e os mais importantes mandamentos da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu intelecto, com todo o seu entendimento, com toda a sua sabedoria, com tudo que é seu, de todo o teu coração, com toda a sua alma. E depois disto vem o segundo, mais importante, que segue o primeiro, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E eles não amam a Deus, e eles invocam a Deus, eles não conhecem a Deus, e eles clamam a Deus, eles não conhecem a Deus, eles chamam Deus e Deus não lhes responde. Estão frustrados? Sim, infelizmente. Mas nós conhecemos, aleluia. Eu falo como falou Emmanuel a Nicodemos. Nós sabemos que falamos e testificamos o que nós vimos, aleluia. E se eu vos falei das coisas da terra, estás escandalizado. E se eu vos falar das coisas lá de cima,
Como é que vai ficar então você? Como ficaria? Como ficaria a vossa condição? Por isso, creia, glória a Jesus Cristo na nossa pregação e viva a nossa pregação. Creia em Jesus, viva Jesus, ame a Jesus, faça a vontade de Jesus, busque até achá-lo, não dá repouso à tua alma, nem descanso às tuas pálpebras, até teres achado o Senhor. Seja como os guardas, aleluia, que buscam o amanhecer. Enquanto não amanhecer, os guardas não dão descanso nem sono aos seus olhos. Seja como o jornaleiro que espera pelo salário mensal. Seja como a corça que brama pelas correntezas das águas e não dá descanso à sua alma até achar as correntezas das águas. Oh, como a corça brama pelas correntezas das águas, assim é a minha alma. É isso que eu fiz, sabe? Eu tenho duas fases da minha vida, sabe? Hein? Achei-o, não digo acidentalmente, glória a Jesus Cristo, não sei como chamaria. Minha conversão é extraordinária. Não digo acidentalmente, mas não sei com que nome chamaria. Pronto, achei-o quando não fiz nada, ok? Achei-o quando não fiz nada. Mas depois que o achei, agora busquei a sua face. Eu queria mais. Depois que eu o achei, porque há uns que estão a buscar para achar. Ouviu? Quando você ainda não achou, tens que buscar para achar. Achar o quê? Achar Deus. Depois que você lhe achar, agora tens que buscar para conhecer mais ainda. Parece que a palavra achar e conhecer é a mesma. Sim, por isso Paulo, que é o profeta, diz assim: é conhecer e prosseguir em conhecer. Quando você lhe conheceu, você foi salvo, como disse Jacó. Aleluia! Os meus olhos viram Deus e a minha alma foi salva. Mas há uma caminhada para trilhar. A salvação não se limita em nascer de novo. Sim, é preciso prosseguir em conhecer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Paulo disse que é grave, é perigoso ser um menino. Sim, porque o menino não está experimentado na palavra da verdade e ele toma leite e ao perigo dos ventos, aleluia, de doutrinas arrastarem os meninos. Por isso precisamos crescer e o crescimento é este resultado de continuar a buscar. Depois que você o conheceu, de prosseguir em conhecer. Então eu disse, uma das fases da minha vida foi essa. E comecei a lhe buscar. Depois que eu lhe achei, a fome me incomodou, a sede me incomodou, e eu não dei sono aos meus olhos, sim, nem repouso à minha alma. Busquei como a corça, lhe amei encarecidamente, e continuei a lhe buscar, e comecei a lhe achar, e prossegui a lhe achar, porque seus poços são insondáveis, sua sabedoria é infindável, é inescrutável. Oh, aleluia! Não há limite para buscar e conhecer o Senhor. Poderias viver 1 milhão de anos na terra, ainda assim não conhecerias a plenitude de Deus na sua plenitude. Nem os anjos que estão não sei há quantos anos no céu e diante de Deus, que não precisam viver a fé, ainda não conhecem na totalidade Deus. Todos os dias são surpreendidos. Por isso disse o profeta: Suas misericórdias, ó Deus, são a cada manhã novas, aleluia. Sua glória se renova. E Paulo reconheceu isso e disse: Somos transformados de glória em glória, como a um espelho, refulgindo glória a Jesus Cristo na mesma imagem do Espírito Santo. Por isso, aleluia, eu disse, essa foi a primeira fase. E a segunda, depois que eu me conheci, glória a Jesus Cristo, fui comissionado para chorar por vocês. Um dia chorei por mim mesmo, chore por ti mesmo e pelos teus filhos. Depois deixei de chorar por mim mesmo e comecei agora a chorar pelos meus filhos. Primeiro por mim e depois pelos filhos. E esses filhos são vocês. Isto é
como está escrito no livro de Jeremias, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro, lágrimas. Raquel está a chorar seus filhos e não quer ser mais consolada. Sabe, eu sou essa mulher do Apocalipse 12. Vocês estão a viver, aleluia, os dias da Bíblia que foram escritos para os dias de vocês, aleluia, para o vosso tempo, Apocalipse 12. Aquela mulher que estava grávida, com ânsia de dar à luz, gritava, e um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres parou diante da mulher. Eu sou essa mulher que gritei com ânsia de dar à luz um filho. Ninguém conseguiu me consolar, nem mesmo a prostituta conseguiu me consolar. A prostituta fez uma viagem da Roma para Angola para tentar me consolar, mas veio me consolar com arrogância e violência. Para de chorar. E eu disse: eu não vou parar de chorar. Como eu vou parar de chorar se os meus filhos estão vendidos na religião, na prostituta mãe e nas prostitutas filhas? Como poderia parar de chorar se os meus filhos estão vendidos na bruxaria? Como poderia parar de chorar se os meus filhos estão presos na tradição, no candomblé, na feitiçaria e outras práticas, no entretenimento desse mundo? Como poderia me aquietar? E eu não me aquietei, eu não parei de chorar e continuei chorando, chorando, até que gerei o meu Emanuel. A mulher já gerou o filho dele. E eu vi o dragão, aleluia, a antiga serpente veio parar diante de mim para que pudesse estragar o filho, mas a mulher, glória a Jesus, tomou o filho e fugiu e foi se esconder a um lugar conveniente. Lá já o dragão não entrou lá, o dragão deu belele. O diabo fugiu e deixou a mulher, mas veio o primeiro poder, sim, um homem gigante, e lá estava diante da mulher e o seu bebê, e ele disse: vou matar vocês, aleluia. Solta as ânsias da morte, não puderam reter o homem e o seu filho. Nesse contexto, a mulher e o seu filho. É guerra grande, batalha, aleluia, e o filho está a crescer enquanto as batalhas encarniçadas estão a acontecer ou nas partes mais baixas da terra. Ô terra! Quem poderia? Veja só, por exemplo, eles estão a pregar isso que eu estou a vos falar, mas com interpretação errada. Eles não entenderam que eles estão a viver esses dias. A terra está a viver esses dias. Eles estão sempre a falar no futuro. E com interpretação errada. Eles estão a viver esses dias, mas eles não entenderam nada. Não entenderam nada, pois seus filhos vão entender, porque os filhos é que justificam a sabedoria do pai. Cantei-vos lamentações, vocês não choraram. Toquei-vos flauta e não dançaste. Seus filhos justificam a sabedoria de Deus, pois Deus é o seu Pai. É incrível. Aleluia. O filho já nasceu. Glória a Jesus. E os céus já começaram a se abrir. Estão a esperar a abertura dos céus quando os céus já estão a se abrir. Estão a esperar a mulher dar a luz quando a mulher já deu a luz do seu filho. Ah, digo amém. Digam glórias a Deus. Digam Maranata. Estão a ver como é que Deus está a revelar as coisas e envergonhar os pecadores, os comerciantes, todos os negociantes. Estão a ser expulsos na casa de oração. Digam amém. Digam glórias ao Filho de Deus. O Filho já nasceu. De onde veio esse slogan? O mundo nunca mais será o mesmo. E o que é que significa esse filho nascer? Acabou. Por isso, Satanás, com os seus 7 montes, desceu para vir tragar o filho. Satanás sabia que o nascimento desse filho era o fim do seu reino. Tinha que nascer o reino de Deus para dar fim ao reino do diabo. Enquanto o filho não nascesse, estava tudo subentendido.
E este filho não nasceu há 2.000 anos atrás, nasceu agora. Na verdade, há 2.000 anos tomou corpo e hoje agora nasceu no espírito. Há 2.000 anos nasceu como um homem físico para a redenção. Desta vez não nasce para a redenção, desta vez nasce para a restauração, para a libertação. E desta vez nasce sem sangue. Glória a Jesus Cristo. E o nascimento do menino é o sinal do fim de Satanás e o seu império. É questão de tempos. E o menino já nasceu. Não foi fácil, não. Foi muita batalha, muito embate para que o filho não nascesse. Tudo fizeram. Alugaram os balaões. São os balaões, né? Os balaões lá do Oriente. Alugaram os balaões do Ocidente. Alugaram os balaões do Norte, do Sul. Todos se congregaram contra a mulher que estava grávida, mas sem sucesso. Eles lutaram para que abortassem o filho. Aleluia. Mas ele veio para nascer, para vencer, e não conseguiram abortar o filho. Depois que ele nasceu, o filho, vieram para matar o filho. Não conseguiram matar o filho. E o filho cresceu. Agora o filho está grande. O filho agora se defende por si mesmo. Aleluia. E agora está consumado. Perdido está o diabo e o seu sistema, que é o seu reino. Está consumado. Não há mais nada a fazer. Nada. Por isso eles estão a gozar os últimos dias das suas vidas. Satanás está a gozar os últimos dias da sua vida. Satanás está a desfrutar do prazer na terra, que é o sofrimento dos humanos, a desgraça da humanidade. Ele vai entregar o domínio. Pois Jesus disse: já foi julgado a antiga serpente, e em breve será expulso o príncipe desse mundo. Em breve será expulso. É agora. E já. Maranata. Tá ligado? Quando são 23 horas e 20 minutos, tempo de Angola, 30 minutos de exortação, né? Eu acho que é mais, né? Eu cheguei aqui 22 horas e 30. Glória a Deus. Tem uma fotografia que eu estou sentado assim no, numa cadeira ou cadeirão. Isso tirei em 2022, aqui mesmo. Do nada, deu-me para ver o quê? A página do Filho da Perdição. Eu vi que ele nunca mais teria escrevido nada lá. Queria saber onde é que ele anda, se está em atividade ou não. E eu encontrei, ele teria publicado a minha foto, que eu estou assim como eu estou, assim, aqui nesse lugar, mas lá na sala. E eu logo entendi, mas já falei isso, né? Entendi que é a expectativa que eles tinham. Não escreveu nada, só meteu a foto. Os outros não entenderam nada. Possivelmente as pessoas disseram não, publicou ele. Não, não entenderam nada. Só os que têm o conhecimento das coisas espirituais que poderiam entender o que ele queria dizer. É incrível o que você está ouvindo. Ele publicou a minha foto a dizer: olha, o homem já está no conforto. Daqui a pouco vamos lhe agarrar. É?
O homem desceu do monte, está a desfrutar agora. Conforto já lhe cercou. Viu? Quantos anos passaram? Quantos? 3. Cadê o conforto? Não, não é isso não. Isso não aqui. Havia uma expectativa muito grande. Nós vamos lhe levar para a cidade e vamos lhe marcar golo. E não conseguiram. As ânsias do conforto não puderam me prender. Rosa, bem envergonhados, porque havia uma expectativa entre eles. Vamos corrompê-lo no terreno escorregadio. Vamos lhe derribar. Vamos lhe fazer dormir. Vamos lhe furar os olhos como Sansão. Vamos lhe fazer dormir no colo da Jezabel, que é o conforto. Esperavam todos os dias. Os secretários vinham sondar. Como é que é? Nada. E o homem continua a buscar a face do Senhor. Buscar tua face, preciso de. Aleluia. É? Não apanharam nada. Totalmente desesperados. É incrível. Fui levado e fui ver. Ele teria publicado em 2022. E não escreveu nada lá. Mas eu logo entendi. Como quer dizer, olha o homem. Quer dizer que ele entrou lá, na página lá onde ficam as fotos aí, da igreja ou do rapaz. Tirou e disse, olha, já era. Por isso o discípulo dele, o amigo dele, antes de morrer, quando me ligou, a primeira palavra que ele me perguntou é, em 2023, ainda estás naquele propósito? E quando eu fui ver essa foto, lembrei-me dessa pergunta. E eu falei, qual? Do jejum. Eu disse, até a morte. E ele falou, faz bem, fazes bem. Eu me lembro, quer dizer que eles já teriam conversado os dois. Ele disse, olha, o homem já está cercado do conforto. Então perguntou-me se ainda estava a jejuar. Ou já teria quebrado o jejum. Porque o conforto faz com que você desista dos propósitos, dos sacrifícios, da abnegação. Aleluia. Foram totalmente envergonhados e confundidos. E nós vencemos. E ainda vamos vencer. Você que está doente, quero aproveitar os teus megas. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Põe a mão no lugar de enfermidade. Eu vou mandar a palavra e a palavra vai te curar agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Todos que estão doentes sejam curados agora. Pelo sangue do Cordeiro. O Sonde Yakameme. O sangue do Cordeiro que nos salvou. Receba a cura. Ou você que está doente. Não importa qual seja a enfermidade. Eu tenho poder sobre as minhas mãos, sobre a minha boca. Eu tenho o poder do alto. Ele me deu as folhas da árvore da vida para a saúde das nações. Então receba a cura. Em nome de Jesus. Câncer. Há um nome que está acima de todos os nomes.
E nesse nome tudo se prostra, tudo se dobra. O nome é Jesus. HIV, há um nome que está acima de todos os nomes. Hemorroide, febre, paludismo, malária, diabetes, hipertensão, depressão, câncer, miomas, quistos, cegueira, surdez, paralisia, perturbação mental. Oh, receba a cura. A hemorragia seja estancada agora. As miomas desaparecem do teu ventre agora. No nome de Jesus Cristo, sinta fogo agora no teu ventre. Fogo para destruir as miomas. Fogo, 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 fogo. Seja livre, seja curado, seja liberto, seja restaurado, seja transformado, seja, em nome de Jesus Cristo, curado. E você que está a interceder por alguém que está doente, a mesma palavra que eu mandei para vocês, os 826 pessoas, é a mesma palavra que eu mando para os intercedidos de vocês, não importa qual seja a causa, quero para a tua vida, quero para os seus intercedidos. O meu Deus vos abençoe. Cura aquele que está doente entre os intercedidos, liberta o cativo, põe em liberdade o prisioneiro, abra a porta em nome de Jesus, e sejam todos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no nome de Jesus, porque a bênção do Evangelho, ela é plena. A plenitude da bênção do Evangelho chega até a tua vida.